Isso aí, ó, os nossos queridos irmãos continuam aí, ó, na batalha, na luta. Pastor Marcos aqui arrumando aqui o quadro de energia da igreja aqui de Sumaré. É isso aí. Aqui o nosso irmão Alexandre fazendo a pintura aqui. Vai ficar bacana. Isso aí. Daqui a pouco isso aqui vai ficar muito bonito. E o pastor José Augusto aqui arrumando o altar da igreja, colocando já o piso, né, pastor? É o piso, o flex. Estamos arrumando aqui. Vai ficar bonito, né? Vamos colar isso aqui. É tudo colado, né, pastor? Esse piso aqui, né? É colado. Isso aí. Vai passando a cola, vai marcando direitinho e vai encaixando. Dá um baita de um trabalho, mas vai ficar bonito. Que é para Jesus, né? E a gente arrumando aqui o som. Bastante coisa para ajeitar aqui. Organizando os cabos aí. Fazendo uma manutenção. E daqui a pouco vai estar tudo ligado também. Em nome de Jesus, pastor Marcos fazendo a instalação lá. Logo vai ter energia. E é isso aí. Isso aí, bichado. Trabalhar para Jesus é bom, né, pastor? Melhor coisa. Melhor coisa que tem, né? É você fazer as coisas para Deus e fazer com prazer, né? Sim. Aqui a gente vai com prazer. Aqui vai ser mais um altar de oração da Igreja de Deus e a Luz. E é aqui que Deus vai abençoar. Você sabe que tudo que se faz por amor a Deus. Eu lembro lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando Salomão ele construiu, parece que é 7,16, versículo 14, ele construiu o templo do Senhor e depois a sua casa. E a glória do Senhor desceu sobre o templo. Deus falou para Salomão que tinha se agradado. Eu me agradei do que você fez. Deus apareceu a Salomão de noite e falou que ele ia abençoar aquele local. E hoje eu vejo o quanto Deus quer abençoar. Abençoa o povo. E na verdade, o povo está fugindo de Deus. O povo está se afastando de Deus. O povo está se distanciando, fugindo de Deus. Enquanto Deus quer abençoar, nós estamos vendo a dificuldade. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão procurando a paz. O povo quer paz. Mas o mundo é mau, gente. O mundo é mau. Nós estamos vivendo o mundo, parece que virou de ponta cabeça. O mundo está uma cratera aberta. Parece que está engolindo todos ali e está indo tudo junto. Então nós temos que ter um cuidado e pensar no que diz o profeta Malaquias. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então se o mundo está assim, essa cratera está engolindo todo mundo, quem é diferente hoje? Quem está mostrando a diferença? Nós estamos pregando o Evangelho. E todo mundo fala da doutrina dos apóstolos. Todo mundo prega. Pastor, bispo, apóstolo, os teólogos, todos pregam a palavra. E diz que se baseia na doutrina dos apóstolos. Mas se a gente pegar a igreja de hoje, que não é toda, mas tem igreja, se você pegar a igreja de hoje e colocar do lado da Bíblia, para comparar a igreja de hoje com a igreja dos apóstolos, não tem nada a ver. Está longe da igreja de Paulo, está longe da igreja de Pedro, de João, de Tiago, está completamente longe. As pessoas contra os milagres, contra os dons espirituais, porque depois que entrou a teologia da igreja, aí foi eliminado os dons de Deus. Dom de profecia, dom de ensino dos espíritos, dom de maravilha, dom da ciência. Tudo isso foi saindo da igreja, tirado da igreja. E aí entrou a letra, a palavra, que nem todos têm a palavra.
Isso é um dom. É um dom. Então, dom Deus dá para ser usado na igreja, para edificar a igreja de Deus. Então, a igreja hoje está sofrendo, a igreja hoje sofre porque você só vê a pregação e não vê o poder de Deus no milagre. Aí muitos falam assim: ah, mas esse negócio de orar, curar os enfermos, expulsar demônio, naquele dia o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu nunca nos conheci. Senhor, teu nome eu curei, expulsei demônio. Gente, só na cabeça de um maluco que dá uma resposta dessa, porque você está falando que o próprio Jesus, ele diz em primeiro lugar que é o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão feitas. Agora, quando eu oro a Deus, que você ora, que busca a Deus, que você é fiel a Deus, você é temente a Deus, Deus te usa do dom de maravilha, expulsação de demônio, da cura divina. Isso é falso profeta? É isso que é falso profeta? Não, essa palavra vai dizer com aqueles falsos pregadores, falsos enganadores: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. É a mesma coisa que você ir em uma faculdade, em um colégio, fazer um curso de teologia, e naquele último dia o Senhor também vai dizer a mesma coisa. Você vai dizer mesmo: Senhor, eu preguei a sua palavra, Senhor, eu fiz um curso de teologia, Senhor, eu aprendi. Mas Jesus vai dizer a mesma coisa também: eu não te conheço. Porque o evangelho de Jesus não é, irmãos, não é palavra. O evangelho de Jesus não é sabedoria de homem. O evangelho de Jesus é o poder de Deus na vida daquele que crê. Se nós realmente estamos seguindo a doutrina dos apóstolos, que os pregadores falam, o teólogo, por exemplo, ele diz: olha, nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos, que na verdade não está. Porque se seguir a doutrina dos apóstolos, você vai ser usado igual o apóstolo Paulo. E quem era Paulo? Paulo tinha todos os dons. Paulo sabia todos os dons, todos os idiomas, pregava a palavra, curava os enfermos, expulsava demônios. Você vai ver nas cartas de Paulo. E a maioria das pessoas que se formam, que pegam um diploma de teologia, ele deixou de orar para expulsar demônio. Em teologia, eu sempre falo que teologia não é só para pastor. Um incrédulo pode fazer teologia, um espírita pode fazer teologia, um desviado pode fazer teologia. A teologia não faz você ser pastor. A Bíblia sim. A Bíblia faz você ser pastor. Você pode sair de uma faculdade e fazer a obra de Deus, mas você não pode deixar a obra de Deus para ir para a faculdade. É completamente diferente. Você deixar de Deus para ir para a faculdade não vai mudar em nada. Isso não quer dizer que você está seguindo a Deus. Pastor, mas eu sirvo a Deus em casa. Todo mundo serve a Deus em casa. Eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo a Deus no meu trabalho, eu sirvo a Deus na empresa, eu sirvo a Deus no ônibus, eu sirvo a Deus no meio do mato. Mas eu tenho que ter uma igreja de congregar. Essa é a verdade. É que as pessoas querem colocar na cabeça do outro que você não precisa de igreja para congregar. Eu e você, qualquer um, nós precisamos de uma igreja para congregar na comunhão dos irmãos, da Santa Ceia. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 6 que a igreja vivia na comunhão, na oração, no partir do pão. As viúvas hebreias, dos gregos, dos hebreus, discutiam no ministério. Os apóstolos reuniram, escolheram 7 diáconos para cuidar das viúvas. Quem é que está cuidando das viúvas hoje nas igrejas? Quem? Porque a igreja dos apóstolos é essa. Quem está cuidando dos apóstolos? Quem está indo orar pelos doentes para Jesus curar, para ungir com óleo? Os presbíteros não vai. Quem quer ser presbítero hoje? Ninguém quer ser presbítero, porque ele tem uma missão. E ser presbítero não é para qualquer um. Ser presbítero, ele tem que ter graça, a unção de Deus para ir orar e Jesus curar. Ele tem que ungir com óleo. Tiago capítulo 5, verso 13,
A Bíblia diz assim: está alguém de vós contente e cante louvores. Tem alguém contente e cante, tem alguém triste, ore. Tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Os presbíteros, eles têm por obrigação orar pelos doentes para que Jesus cure, mas ninguém quer essa missão. Todo mundo quer ficar em cima do altar, e o altar não é lugar de presbítero. O altar é lugar de um pastor ensinar a igreja. Os missionários querem ficar em cima do altar. O missionário é para ficar na missão, no campo, buscar almas, do pastor cuidar. Essa é a verdade do Evangelho. Eu quero dizer para você que eu vejo o Evangelho há um bom tempo. Eu nunca aprendi, eu não sei de nada, mas adquiri uma experiência. Eu sei o que é igreja, eu sei o que é servir a Deus. Eu já vi muitos milagres na igreja. Hoje eu estou com 59 anos. Eu cheguei na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Eu vi o paralítico andar, eu vi o cego enxergar, o surdo ouvir o mudo falar, os milagres aconteciam, os homens de Deus ungiam com óleo, Jesus curava, cadeira de rodas ele levantava para o ar, jogava em cima do altar, sem que ninguém mandasse. As igrejas estão tirando isso aí, está esquecendo que existe Deus, está fazendo da igreja simplesmente uma sala de reunião, que não se existe mais oração para expulsar demônio. Aí tem você ver pastor debatendo com pastor, um teólogo debatendo com um teólogo. Pastor tem que fazer igual Paulo. Você não segue a doutrina dos apóstolos? Então você que é apóstolo, você que é pastor, não vai debater com o pastor não. Você está lutando contra o seu próprio reino. Chama o Espírito para você debater com ele. Chama um afastado do Evangelho, um incrédulo, assim como Paulo fez quando chegou em Éfeso. O que Paulo fazia? O que Jesus fazia? Debater o Evangelho com os cristãos? Não. Você tem que debater com aquela pessoa que se diz ser religioso. Essa é a nossa função, é debater o Evangelho com as pessoas que não entendem. Mas eu, pastor, debater com outro pastor o Evangelho de Jesus, essa conta não fecha. Deus abençoe você. Fica na paz. E é verdade.